Olá, irmãos, tudo bem? Boa noite. No filme Deus Não Está Morto, nós somos apresentados a um jovem universitário, onde, ao chegar na universidade, ele é confrontado por um professor. No auge do seu ceticismo, diz que Deus está morto, que Deus não existe, que Deus não passa de um mero controle social, controle das massas. E ao longo do filme a gente começa a perceber algumas falas desse professor, onde ele diz o seguinte: olha, se Deus de fato existe, como ele pode permitir a maldade no mundo? Como é possível permitir então que a desgraça, que a tormenta, que desastres naturais ocorram com a humanidade? Há tantas pessoas inocentes, por que ele permite que crianças morram? É interessante porque essa teoria, essa forma de falar, não é exclusiva de professores universitários. Pessoas na nossa vida, no dia a dia, falam assim: olha, Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, e Ele ainda assim permite com que isso ocorra, com que isso aconteça com as pessoas. Só que essa preocupação, esse tipo de pensamento não é novo. Havia um profeta em Israel que teve uma conversa com Deus, que teve dúvidas, que teve preocupações, que clamou ao Senhor para que Deus, de fato, ao ver toda a maldade do mundo, se posicionasse, se movesse em favor daquele servo, daquele povo. Esse profeta que eu quero falar é sobre Abacuque. No capítulo 1, versículo 2 de Abacuque. Olha como Abacuque se apresenta a Deus. Até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essa maldade para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está adormecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos do que os justos, e com isso a justiça é corrompida. É interessante como o profeta aqui, ele fala sobre clamar, não ser ouvido. Ele fala sobre a violência, sobre a injustiça reinando, sobre as pessoas brigando e discutindo o tempo todo. Ele diz: olha, a lei está adormecida. Talvez neste momento aqui, nós, eu e você, na situação que a gente se encontra, a gente pode falar: Deus, cadê você? Onde você está? No meio dessa pandemia, no meio dessa destruição. Onde está o Senhor? Por que o Senhor não traz a cura? Por que o Senhor não traz o alento? Por que o Senhor não traz a recuperação econômica? Podemos pensar, inclusive, que Deus está surdo, que Deus está dormindo. Podemos pensar que Deus se esqueceu de nós, não se importa. Mas se a gente continuar, Deus vai dar uma resposta para o profeta. Vejam, observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Seus cavalos são mais velozes do que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavalheiros atacam vindo de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Deus aqui não responde talvez como o profeta gostaria que fosse respondido. Talvez o profeta quisesse que Deus dissesse: olha, calma, minha justiça chegará. Calma, mais um momento e eu trarei paz para o reino. Pelo contrário, Deus fala: olha, eu vou enviar até vocês um povo extremamente cruel. Está ruim? Pois então vai piorar. Eu vou enviar a vocês uma situação muito mais calamitosa. Veja, Deus
descrevendo como eram os babilônicos, era um povo extremamente violento, extremamente agressivo, extremamente feroz. E Deus fala, olha, eu estou enviando este povo ao seu encontro, ao encontro de Israel. Mas é interessante observar toda essa passagem, o clamor do profeta e a resposta de Deus, porque nós podemos perceber pontos importantes para aprender, pontos que nós podemos aplicar em nossas vidas, então reconhecermos o quão grande é Deus. Nós podemos aqui talvez trazer algumas aplicações, alguns pontos de aprendizado do texto, como por exemplo, o profeta ele não recorreu a nenhum outro recurso que não o próprio Deus. Ele poderia ter visto toda essa injustiça, tudo isso, e ter procurado um governante, poderia ter guardado mais dinheiro, poderia ter utilizado mais recursos para si. Pelo contrário, ele vai em direção a Deus, ele clama a Deus, ele ora, ele pede, ele clama por socorro. Nós também podemos perceber que o profeta, apesar de estar desamparado, talvez sem esperança, ele clama a Deus com um coração sincero. Ele não vai falar palavras bonitas, ele fala, olha Deus, onde o Senhor está? Por que eu não te escuto? Veja, as pessoas estão fazendo injustiça. Interessante esses pontos, porque nós podemos então, de fato, recorrer a quem merece a nossa atenção, a Deus, e nós também podemos ir de coração aberto, sincero, sendo honesto, porque Deus nos ouvirá. Nós também podemos confiar no fato de que é Deus quem manda tantos momentos bons quanto momentos ruins. Tanto alegria quanto tristeza, Ele governa todas as coisas. Nada foge do seu controle. Então, sabendo disso, nós podemos descansar. Veja, Deus estava falando, eu enviarei um povo mais violento, eu enviarei um povo mais cruel. Deus também, Ele governa o passado, o presente e o futuro. Aqui Ele fala, olha, talvez se alguém contasse, vocês não acreditariam, mas eu estou falando que eu vou enviar. Deus sabe de todas as coisas. Talvez nós possamos confiar, nós possamos descansar nele, porque Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. E nele estão todas as coisas. É isso, irmãos. O texto é pequeno, o texto é curto, mas eu queria trazer essa reflexão. Um profeta que recorre ao Deus verdadeiro e um Deus que responde ao profeta dizendo, não se preocupe, tudo está na minha mão. Deus te abençoe, Deus te ajude aí nesse período de quarentena, que nós possamos sair fortalecidos deste período. Agradeço pela atenção. Amém.